Depois eu vou colocar isso lá na sala, tá ok? Então, gente, o que eu estava falando para vocês aqui, função é uma relação de dependência de duas variáveis, tá? Uma variável dependente. A variável dependente são os valores de y. Os valores de y dependem de x, tá? Então, é isso que quer dizer função. Função é uma relação de dependência de duas variáveis, x e y. Y depende de x. Ficou claro até aí? Tá tranquilo? Vou apagar isso aqui. Só que essa função, aqui por exemplo, o f de x, ela pode se apresentar de várias formas, ó. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma função, os valores de y dependente de x. Essa aqui é uma função de primeiro grau. Por que que ela é de primeiro grau? Porque ela obedece a essa lei aqui, ó. AX mais B. Quem é o A aqui, gente? 2. Ninguém responde, eu mesmo vou respondendo. E o B? É 3. O A é sempre quem acompanha X. E o B é o valor isolado, tá ok? Então, essa aqui é uma função de primeiro grau. Mas a função, todas as funções vão ser de primeiro grau? Não, né? Função, ela pode ser, por exemplo, aqui, ó, que é o valor de y dependente de x. Ela pode ser, por exemplo, de segundo grau, ó. Ela pode ser uma função aqui, ó, com módulo, chamada, quando aparece módulo, função modular. Ela pode ser também uma função aqui, ó, logarítmica, né? Certo? Ela pode ser uma função também aqui, ó, 2 elevado a x mais 3. Exponencial, tá vendo? O x aparece no expoente. Ela pode ser uma função aqui, vamos colocar uma outra aqui, ó. Função seno. Ela pode ser função cosseno. Ela pode ser função tangente, tá? Então, existe vários tipos de função, tá, gente? E nós vamos estudar cada uma delas separadamente. Nós aprendemos a função de uma maneira geral, né? Lá no início, e agora a gente vai estudar cada uma dessas funções aqui, ó, em cada capítulo. Então, nós estamos estudando agora a função de primeiro, depois nós vamos estudar a função de segundo grau, depois nós vamos estudar a função modular, depois nós vamos estudar a função logarítmica, depois nós vamos estudar a função exponencial. Nós vamos estudar cada uma individualmente, tá ok? Até aí, gente? Isso vocês já sabiam? Você comentou na última aula. Comentei na última aula e toda Ô, aula que eu dou Braulio, de você função, pode dar um exemplo de como. sim, pode Você falar. pode dar um exemplo de como que resolve uma função modular? Ah, sim, eu não vou dar o exemplo aqui agora, porque a gente vai ter um capítulo só de função modular. Então, na segunda etapa que a gente vai estudar agora para frente aí, ó, nós vamos estudar a função de segundo grau e a função modular. Vai ter um capítulo específico para a função modular. Aí nós vamos fazer gráfico da função modular, equação da função modular, inequação da função modular, entenderam? Tá? Então, não vou explicar a função modular agora, senão vai misturar aqui, viu, Bárbara? Foi você que perguntou? Ok, foi. Foi. Então, olha, Obrigada. vocês observem que nós vamos estudar cada função específica, tá? Então, nós estamos estudando qual função, gente? Qual que nós estamos estudando agora? Primeiro grau. De primeiro grau, que é a função que obedece a essa lei aqui, ó, AX mais B. Ela obedece a isso aqui. Então, essa função aqui, olha, 2x ao quadrado mais 3. Ela é de primeiro grau, gente? Sim ou não? Almeida. Não, Claro que não, né, gente? Por quê? Olha um quadrado aqui. Pode ter esse quadrado aqui? não. Essa função é de que tipo? Quadrática? Quadrática, de segundo grau, tá vendo? Agora, se eu fizer isso aqui, ó, ela deixou de ser de segundo grau, passou a ser o quê? De primeiro. Primeiro. Então, ela é de primeiro, tá vendo? Então, aqui o A vale quanto? 2. E o B?
3. Então, para a gente conhecer uma função de primeiro grau, eu preciso saber quem é o A e quem é o B, tá vendo? Tá? Eu já expliquei na última aula lá que o A define para a gente o seguinte: o A, ele define se a função ela é crescente. O que é crescente? Ela está crescendo. O gráfico da função do primeiro grau não é uma reta? É uma reta. Então, a reta pode ser assim, ó, crescente. Ou ela pode ser assim, ó, decrescente. Quem é que vai definir isso para a gente? É o A. Então, se o A for positivo, então, uma coisa aí que a pessoa às vezes não entende. Porque tem gente que acha que positivo é isso aqui, ó. Vou escrever aqui em cima, ó. Tem gente que acha que positivo é isso. Isso aqui é positivo, gente? Dependendo, você pode falar, não, tá positivo, mas isso aqui é soma, tá? Isso aqui é soma, ó. Isso aqui, ó, é menos. Quando eu quero dizer que uma coisa é positiva, eu tenho que falar que ela é maior que zero. Positivo significa maior que zero. E negativo significa menor que zero. Então, quando o A é positivo, ou seja, maior que zero, nossa reta é crescente. Quando o A é negativo, ou seja, menor que zero, ela é decrescente. Então, isso que o A indica para mim, se ela é crescente ou decrescente. Então, vamos voltar aqui nessa função aqui, ó, 2x mais 3. Ela vai ser crescente ou decrescente, gente? Vai ser crescente, por quê? Porque o A é positivo igual a 2, tá? Então, o A é positivo igual a 2. E o B significa o quê? O B é o coeficiente. Eu vou apagando essas coisas, porque aqui eu estou só fazendo só rascunho, tá, gente? Eu vou fazendo essas confusões aqui mesmo. O B significa para mim aonde a reta vai cortar o eixo Y, tá? Então, suponha que eu esteja fazendo esse gráfico aqui, ó. Tô fazendo todo vacaiado aqui, tá, gente? De qualquer jeito. Uma coisa eu já sei aqui. O B significa onde a reta vai cortar o eixo Y. Então, já sei que ela vai cortar onde, gente? No ponto 3. A reta vai cortar aqui, ó, no 3, ó. Então, a reta vai passar aqui nesse 3. Então, dessa função aqui, ó, 2x mais 3, o que eu já sei dela? Que ela é crescente porque o A é positivo. E que ela vai passar lá no 3. Então, ela é assim, ó. Agora, aqui eu não sei aonde ela vai cortar. Para encontrar esse valor aqui, aonde ela vai cortar aqui, é o que a gente chama de raiz. Eu tenho que calcular a raiz aqui. Para achar a raiz, é igual a zero. Porque quando ela cortar aqui, olha, o y vai valer zero. Então, isso aqui é igual a zero, ó, 2x mais 3 é igual a zero. 2x é igual a menos 3. X é igual a menos 3 sobre 2. Então, quando o y for zero, o meu x vale menos 3 sobre 2. Então, essa reta que eu tracei aqui, olha, ela vai cortar o eixo x aqui aonde, gente? Alguém fala para mim aí, quem tem menos medo? Ela vai cortar em menos 3 sobre 2. É o gráfico dessa função. Essa reta aqui, olha, essa reta que eu desenhei aqui, ela é o gráfico de qual função, gente? Dessa função aqui que eu fiz ali, ó. 2x mais 3. Tá vendo? Ela é crescente porque o A é positivo, né? O 3 indica para mim onde ela corta o eixo Y aqui, ó, no 3, tá vendo? A raiz aqui eu igualei a zero, achei menos 3 sobre 2, tá aqui, tá? Vou apagar tudo isso aqui. Pode apagar, gente? Vocês estão entendendo até aí? Sim, pode apagar. Então vou apagar isso tudo aqui. Vou dar mais um exemplo aqui, rapidinho, tá? É meio repetitivo aí para alguém que já tá, às vezes, sabendo, mas é importante. Vou escrever mais uma função aqui de primeiro grau, olha. F de x igual a menos 2x mais 4. É função do primeiro grau, gente? É ou não? É. Quanto que vale o A? Menos 2. Quanto que vale o B? 4. Então, o gráfico aqui todo avacalhado de qualquer jeito aqui, tá? Vou desenhar esse gráfico aqui todo avacalhado.
fazer esse gráfico aqui mais ou menos aqui. Ó. Aí não, né? Pode ser vacaiado, mas assim também não, né? X e Y aqui, tá, gente? Eu já sei que o gráfico é uma reta, porque é uma função de primeiro grau, né? Então é uma reta. Eu já sei o que é mais aqui. Que ela é crescente ou decrescente? Ela vai ser assim, ó, crescente, ou vai ser essa segunda assim, decrescente? A primeira ou a segunda? Tem que ser a segunda, né, gente? Por que que é a segunda? Porque o A é o quê? Negativo. Então ela vai ser decrescente. E o B é 4, então ela corta o Y lá no 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, essa reta aqui, ela é decrescente assim, ó. Vem caindo, caindo, caindo assim, ó. Agora, onde que ela vai cortar aqui o eixo X? Para achar onde ela corta o eixo X aqui, eu tenho que achar a raiz. Menos 2x mais 4 igual a 0. Menos 2x é igual a menos 4. Vou multiplicar por menos 1, porque lá no início está negativo. 2x é igual a 4. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. X é igual a 4 sobre 2. X é igual a 2. Então, onde que essa reta vai cortar aqui, gente? Ela vai cortar aqui no 2. Só que quando eu escrevo isso aqui na realidade é um par ordenado aqui. Vou dar meio ponto para quem responder aqui agora. Eu falo que eu vou dar, mas depois eu não dou nada, tá? Fico só enganando. Repete a pergunta. Eu vou dar meio... Tá todo mundo escutando, tá gravado que você vai dar meio ponto pra mim se eu responder Nossa, certo. então... Vou dar meio ponto, mas no final do ano. Então, no final do ano, eu vou dar meio ponto para quem responder isso aqui certo. Isso aqui, na realidade, eu coloquei pergunta. esse ponto 2 aqui. Isso aqui, na realidade, é um par ordenado. Qual que é esse par ordenado? Pra eu não prestei atenção. Muito bem. Muito bem, Pedro. 2 não tem dessa, não. e 0. E aqui também é um par ordenado. Eu vou cobrar. Quanto que é esse par 0 ordenado? e 4. 0 e 4. Bárbara. Braulio, meio ponto pra mim, meio ponto pro Pedro. Pronto. 0 e 4. Eu já Beleza, investi gente? pra mim que pensei. Quando fala que vale ponto, o pessoal participa, tá vendo? Se eu falar que não vale ponto, ninguém fala nada. Mas beleza. Aí, isso aqui vocês entenderam, né, gente? Até aí tá tranquilo? Alguém não entendeu isso aí, pode falar aí. Dá pra levar, professor, dá pra levar. Então eu vou apagar isso aqui. Aí eu vou perguntar aqui agora. O pessoal tem vergonha de perguntar, de falar? Essa questão aqui, página 78. Página 78. Exercício 7, lá da lista. Isso aqui é uma reta que passa pelos pontos menos 1, 5 e 2 e menos 4. Qual é a lei da função que representa essa reta? Qual que é a lei de uma reta, gente? De uma reta qualquer, de uma função de primeiro grau. F de x é igual a ax mais b. F de x é igual a ax mais b. Essa serve para qualquer função de primeiro grau. Então ele quer descobrir a lei dessa função aqui, que passa nesses dois pontos. Ou seja, para descobrir essa função aqui, eu preciso de achar quem, gente? Eu preciso de achar quem? O A e o B. Se eu achar o A e o B, eu consigo achar essa lei aqui, vocês concordam? Alguém tem dúvida nesse exercício aí? Tem que falar agora ou eu vou pular para o próximo? Quer que faz ou não? O pessoal não responde. Por favor. Oi? Por favor, faz. Faz? Ah, beleza. Então ele quer achar a lei dessa função. Então, para achar a lei dessa função, é a x mais b, eu tenho que achar o a e o b. E para isso ele me deu dois pontos. Ó. Ele me deu esse primeiro ponto aqui. Ele me deu aquele ponto ali que é quem? Menos 1 e 5. Isso aqui é um par ordenado. O que esse par ordenado está me falando? Isso aqui é um par ordenado. Nós sabemos que sempre esse primeiro valor aqui é quem? É x. Ele está falando aqui que quando x
for menos 1, o y vai valer quanto? O y vai valer 5. Então, é isso que ele está me falando. Então, eu sei que f de x é y, né? E o x está aqui, eu posso substituir esses valores aqui, ó, na lei da função aqui, tá? Eu sei que f de x é y, então eu vou substituir aqui esse ponto nessa lei aqui. Substituindo a lei vai ficar quem? 5 é igual ao a, que eu não tenho, vezes o x que ele me deu, que é menos 1. Mais b. Ok? Então, multiplicando isso aqui, olha, e já trocando de lado, isso aqui é igual a 5, eu posso simplesmente pegar e trocar de lado aqui, ó, né? Porque isso aqui, olha, o que ele está falando aqui, ó? Que 5 é igual a vezes menos 1, menos a mais b. O que ele está falando aqui, ó? Que 5 é igual a menos a mais b. Ou seja, se 5 é igual a menos a mais b, eu posso escrever que menos a mais b é igual a 5. Menos a mais b é igual a 5. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho uma equação com duas incógnitas, a e b. Eu tenho como sair dessa equação com duas incógnitas? Uma equação só? Não tem jeito de eu sair. Mas ele me deu outro ponto aqui, ó. Qual outro ponto que ele me deu? 2 e menos 4. O que isso aqui quer dizer para mim? Isso aqui quer dizer o seguinte, que quando x for 2, significa que o y vale quanto? Menos 4. Aí eu vou substituir isso aqui na lei da função novamente, ó. Vamos substituir isso aqui. No lugar do y aqui eu vou pôr o menos 4, ó. Vou colocar menos 4. Menos 4 é igual a A, e o x eu vou substituir por 2. Certo? Mais b. Então, resolvendo isso aqui, menos 4 é igual a 2a mais b. Então, olha, se menos 4 é igual a 2a mais b, eu posso escrever que 2a mais b é igual a menos 4. Tanto faz eu escrever isso é igual a isso, ou isso igual a isso. Tanto faz. Ou você pode passar cada um para um lado e para o outro, trocando o sinal, depois você multiplica por menos 1, vai dar a mesma coisa que isso aqui. Tá ok? Então, gente, olha o que eu tenho aqui agora. Ó, vou colocar essa equação aqui de baixo, olha. 2a mais b é igual a menos 4. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, ó. Isso aqui vocês cansaram de resolver lá no ensino fundamental, tá? Vocês cansaram de resolver isso. Geralmente vocês devem ter aprendido lá por substituição. Como que é a substituição? Você isola uma e substitui na outra, tá? Eu gosto de resolver isso aqui por soma. Quando eu vou procurar somar as duas para sumir aqui, ou A ou B. Para sumir aqui, olha, se eu somar, não vai sumir. 2A menos A vai dar A. B com B dá 2B, não some. Mas se eu multiplicar aqui, a de cima aqui, por exemplo, por menos 1, posso fazer isso com qualquer equação. Vou multiplicar de cima por menos 1. Vou escrever aqui embaixo, tá? Multiplicando a de cima por menos 1. Menos A vezes menos 1, A. B vezes menos 1, menos B. 5 vezes menos 1, menos 5. E a de baixo eu não mexi, né? Continua quem? 2A mais B igual a menos 4. Não mexi. Agora eu vou somar isso aqui. Não, isso aqui ficou ruim, hein? Vamos fazer aqui com a reta. Vou somar as duas equações aqui. Somando aqui a de cima com a de baixo. A com 2A, 3A.
Menos B mais B, corta. Menos 5 com menos 4, conserva o sinal e soma, menos 9. Então, daqui eu posso tirar o quê? Que A igual a quem? Menos 9 dividido por 3. Isso implica que o A vale quanto? Menos 3. Tranquilo até aí, gente? Acho que sim, né? Ninguém respondeu nada, mas tá bom assim mesmo. Continuando aqui. Achei o A. Para achar a lei da função, eu preciso de achar quem? A e B. Mas num sistema, quando eu encontro uma, é só o quê? Julgar na outra que eu encontro o resultado. Então, eu vou pegar esse valor aqui, ó. Vou julgar nessa equação aqui de cima, ó, substituir para encontrar o B. Então, julgando o B ali, vai ficar quem? Menos 3 menos B é igual a menos 5. Ô, Braulio. Sim. Ah, não, deixa, por causa que você fez menos um. Não, deixa, eu já entendi ali o que você fez. Eu multipliquei por menos 1 para somar ali. Você faz substituição, né? Eu faço o primeiro modo de soma, aí depois eu faço a substituição. Ah, você sabe fazer por soma? Você já tinha aprendido isso, né? Lá atrás, no Já, ensino fundamental? não, Ah, aí eu beleza. primeiro descubro uma por soma, aí depois eu substituo, mas, por exemplo, Ah, como tá. você fez vezes Eu faço por menos soma, um, eu depois não tinha feito substitui. assim, eu tinha colocado normal. Mas se você substituir aqui em cima, dá a mesma coisa. Você pode substituir aqui também, ó. Sem multiplicar por menos 1, vai dar o mesmo resultado, tá? Não tem problema, não. Se você substituir nessa aqui, ó, vai dar a mesma coisa, tá? Não, é por causa que eu não tinha percebido que você estava substituindo essa A menos B é igual a menos Ah, 5. Aí tá. eu tava Substituir nessa aqui. perguntando, nossa, mas onde é que tá o menos um? É, o Entendeu? menos 1 tá aqui em cima, que eu multipliquei aqui, ó. Vocês estão vendo esse xizinho aqui do mouse? Essa cruzinha? Sim. Vocês enxergam, né? Então vamos isolar o B aqui, Uhum. né, gente? Menos B. A letra tá pequena aí. O pessoal que tá com celular que deve penar, né? Esse menos 3 passa para lá como, gente? Mais 3. Daqui eu tiro aqui menos B. Menos 3 mais 5 dá menos 2. Eu quero encontrar o menos B ou B? Eu quero encontrar o B. Então multiplica isso aqui por menos 1. Multiplicando isso por menos 1, B é igual a 2. Então já encontrei quem, gente? O A e o B. Isso aqui é B, tá? Ó. Só que ele pediu quem? A lei da função. Qual que é a lei da função do primeiro grau? A lei da função é essa aqui, ó. F de x, isso para qualquer função. AX mais B. Essa lei é para qualquer função. Então, como ele quer essa aqui, eu tenho que achar o A e o B dela, que eu já encontrei aqui. O A está aqui e o B está aqui. Então, essa função ali, a lei que representa aquela função vai ser quem? O A é menos 3. 3x Ah, mais muito bem, 2. Pedro. Mais 2. Essa é a lei para quem? Para essa função aqui, tá? Ela é crescente ou decrescente, gente? Decrescente. Decrescente, tá? Aonde que a reta vai cortar o eixo Y? Quando x é igual a 0 e y é igual a 2. Exatamente, vai cortar lá no Y igual a 2, tá? Que é o valor de B. Então é isso que ele pediu, a lei da função. É muito simples, né, gente? Eu queria perguntar agora só para mim saber se tá aí. A Thaís tá aí? Fala, Thaís. Tô. Então nós vamos fazer agora o exercício que ela pediu, que é esse aqui, ó. Não foi esse? Foi. Obtém a lei dessa função aqui. Que função é essa? De que tipo? Pode responder, Thaís. Ela nunca mais vai me pedir para fazer mais nada, porque eu fico pegando o pé dela agora. Essa aqui é uma função de que tipo, gente?
primeiro grau. A lei da função do primeiro grau é essa aqui, ó. F de x é igual a AX mais B. Eu tenho que descobrir essa lei aqui. Para descobrir essa lei, eu tenho que achar quem? Que eu falei com vocês lá atrás, no outro exercício. O A e o B. Certo? Vamos voltar no exercício anterior. Eu tenho que achar o A. Aqui ele me deu 2 pontos, ó. Ele me deu esse ponto aqui, menos 1 e 5. E o outro ponto, quem é? 2 e menos 4. Agora, nesse aqui, ele não me deu nada, só me deu esse gráfico aqui. Mas esse gráfico aqui tem 2 pontos, gente. Olha esses 2 pontos aqui, ó. Esse aqui é um ponto, ó. Que ponto que é esse aqui? O y vale 4, mas e o x? Isso aqui é um par ordenado. Quanto que vale o x aqui quando o gráfico está sobre o eixo y? 0. Então, esse par ordenado aqui é 0 e 4. Então, eu tenho um ponto aqui, ó, 0 e 4. E tem um outro ponto aqui que foi dado também, esse ponto aqui, que tem... Opa, deixa eu apagar aqui. Esse ponto aqui, ele tem coordenadas quanto, gente? De x. Foi dado x aqui, ó. Menos 1. E o y está aqui, ó. O y vale 1. Então, tem 2 pontos aqui desse gráfico, ó. 0 e 4 e menos 1 e 1. Então, isso aqui passa a ser igual a esse exercício aqui agora, ó. Tá certo? Passa a ser igual a esse aqui, mesma coisa, tá? Além disso, eu conheço mais coisas aqui, ó. Tá? Por quê? Porque o B eu já tenho, ó. O B não é onde ela corta o eixo Y, então já tenho até o B aqui, ó. Posso colocar o B aqui, ó. Quanto que vale o B aqui nesse gráfico? O B não é onde ela corta o eixo Y? B vale 4, ó. Tá? Se eu não souber isso, eu faço igual fiz lá atrás, né? Eu faço igual fiz lá atrás. Eu pego esse ponto aqui, ó, 0, 4. O que isso aqui está falando para mim? Que quando x for quanto? 0. O meu y vai dar quanto? 4. Vocês vão ver que vai dar b. Vocês vão ver que vai dar o b igual a 4 aqui. Então, eu vou substituir isso aqui na lei da função, ó. Substituindo isso aqui ali na lei, substituindo ali, no lugar desse f de x, eu vou pôr o y, que é quanto? 4. É igual ao ax, a vezes o x. Quanto que é o x, gente? 0. Mais b. Então, vou colocar, quando vocês quiserem continuar na mesma linha, você tem que pôr esse símbolo aqui, implica, tá? Isso aqui implica que 4 é igual 0 vezes a. 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto, gente? 0 mais b. Ou seja, daqui eu tiro que quem? Que b vale 4. Que nem precisava de eu fazer isso. Por quê? Porque eu sei que todas as vezes o b vai cortar o eixo y. O y tem que cortar lá no... né? O b é onde ele corta o eixo y, tá? Então já tenho o b. Eu tenho que achar quem agora, gente? Tem que achar o a para achar a lei da função, tá? Para achar a lei da função. Agora, ele me deu esse ponto aqui, mas tem um outro aqui, ó, menos 1 e 1. Então, vamos pegar esse outro ponto que está aqui, ó, esse ponto aqui. X vale menos 1 e y1. Então, quando x for menos 1, o y vale 1. Aí eu vou jogar isso aqui lá em cima, lá na lei, ó. Lá na lei. Então, isso aqui, o que significa? Que x, quando x for menos 1, meu y vai dar 1. Jogando lá na lei da função, 1 é igual a vezes o x, que foi me dado aqui, menos 1. Mais b. Mais b que eu até tenho, eu posso até substituir aqui de uma vez, né? Mas vamos deixando aqui por enquanto. Você pode substituir ele aqui de uma vez. Daqui eu tiro que 1 é igual a vezes menos 1, menos a. Mais o b que nós já encontramos aqui, 4. Vou passar esse a para lá, gente. Como é que esse a passa para lá?
Se ele está negativo, ele passa positivo. É igual a 4, que ficou desse lado. E esse 1 que está positivo, ele passa negativo. Vocês observem o seguinte, gente. Quando eu passo aqui termo a termo, eu tenho que ir trocando o sinal, tá? Agora, olhem aqui que eu fiz aqui. Quando eu passo tudo de um lado para o outro e tudo de um lado para o outro, não precisa mexer com o sinal, porque se isso aqui é igual a isso é igual àquilo. Quando eu passo todos eles de um lado para o outro, eu não preciso mexer com o sinal, tá? Agora, quando eu passo termo a termo, eu tenho que ir trocando o sinal. Daqui eu tiro que A. Vocês entenderam isso, né? A igual a 4 menos 1, que dá 3. Então, ele pediu a lei da função. A lei da função não é f de x igual a ax mais b? Só que nós já achamos o a e o b. Então, f de x é igual a que vale quanto? 3x mais o b, que vale 4. Então, essa é a lei da função, ó. Essa é a lei da função. Thaís, cadê? Pode perguntar, Thaís, se você entendeu ou não. Eu entendi, professor. É só isso mesmo que eu tava com dúvida de como que eu conseguia achar os números. Tá? Então, quando você tiver um gráfico, você olha os pontos, porque geralmente no gráfico você tem pontos aqui, ó, que são conhecidos, tá? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, porque às vezes aparece só um número, mas na realidade, quando está um número aqui, isso aqui não é um número só, é um par ordenado. Todas as vezes que tiver um ponto aqui, suponha que eu tenho um ponto aqui, ó. Suponha, vamos pegar a caneta vermelha. Suponha que eu tenho um número 2 aqui. Quando eu tenho esse número 2 aqui, isso aqui na realidade são dois números, não é só um. É o 0 para x e o 2 para y, tá? Suponha que eu tenho aqui o número 1 aqui. Suponha que aqui seja 1. Isso aqui na realidade é um par ordenado. É 1 para x e 0 para y. Então, todas as vezes que você tiver no plano cartesiano, são dois valores. Se tiver em y, x vale 0. Se tiver em x, y vale 0. Então, você tem que ficar aceso com isso aí. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha nas horas aqui. 11h09. Dá tempo de fazer mais um, gente. Eu vou fazer o da inequação que... Quem que pediu mesmo? Acho que foi Pedro que pediu, né? Foi eu. Já. Então eu vou pulando esses exercícios. Aqui, é uma inequação aqui, tá? É um sistema de inequações, tá? Então esse exercício aqui é o exercício 92, ó, exercício 48 da página 92. Isso aqui, tá? Isso aqui é um sistema de inequações, tá? Eu tenho duas inequações aqui. Então a gente tem que ficar aceso aqui, porque aqui eu tenho duas inequações. Por que eu tenho duas inequações? Eu tenho dois sinais aqui, ó, tá, gente? A minha primeira inequação, ela começa aqui do princípio, ó. Ela começa aqui e termina lá no final, ó, do 9, ó. Opa, cadê o negócio que sumiu aqui? Ah, meu Deus, sumiu. Ah, pagou. Ai, ai, ai. Pronto. Agora tem que buscar lá no exercício de novo. Deixa eu ver como é que eu vou buscar isso aqui. Vamos buscar lá no livro. Vamos ver se vai dar no livro lá, eu consigo. O meu caderno tá aqui na minha frente, se quiser, eu posso tá. digitar. Ah, beleza. Vamos escrever que é melhor, né, gente? Pode escrever lá, né, de novo. Você quer que eu dito uma igual? Por conta que, na verdade, é que eu tive mais dúvida. Não era nem na resposta, era só como que fazia numa outra. Uma outra? Ah, que você tem dúvida? Então vamos fazer que você tem dúvida. Então, peraí, só um minuto que eu vou voltar lá na sala. Uhum.
Então vamos voltar lá, peraí. Eu apertei alguma coisa aqui que sumiu. Vamos ver se ela vai voltar aqui. Não vai. Aí sumiu. Mas fala aí, então. Qual que era? Você tem ela aí? Vamos escrever ela aqui. Abre parênteses, 2x menos 8, fecha parênteses, abre parênteses, 2 menos x, maior que 0. Ah, certo. Não é bem uma dúvida, não, porque eu consegui a resposta, só que o jeito que eu faço, eu não sei se é muito certo. Certo. Isso aqui, ele é diferente dessa outra que estava aqui, tá, gente? Olha, vamos voltar aqui numa outra que estava aqui. A outra que estava aqui é mais ou menos assim, ó. Só para não ficar dúvida aí, tá? Por exemplo. Estou inventando aqui, tá? Isso aqui é um sistema. Eu tenho duas inequações, tá? Então, quando é um sistema, eu coloco assim, ó. Eu pego essa primeira aqui, que ela é formada assim. Ou seja, desse início até aqui, e a outra é formada de quem? Do final aqui até esse pedaço aqui, ou seja, daqui até no final. 3x menos 2 maior ou igual a 4. Aí eu vou resolver essas duas inequações aqui, olha. Vou resolver. A primeira, a segunda, eu vou colocar na reta. No final, o que eu vou fazer? Vou fazer uma interseção. Por que é uma interseção? Porque é um sistema, eu tenho que resolver as duas e dar a solução das duas. O que é a solução das duas? É interseção. Tem que estar em uma e na outra ao mesmo tempo, tá ok? Então, quando for sistema, eu faço interseção, tá? Vou apagar isso aqui. Agora, aqui é diferente. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui duas funções, tá vendo? Ó, duas funções de primeiro grau. Eu tenho uma função aqui, f de x, o sinal que está aqui multiplicado por uma outra função, vamos chamar de g de x. E nesse produto aqui, eu quero valores maiores que zero. O que é uma coisa maior que zero, gente? Positivo. Positivo, muito bem. Positivo. Então, ele quer os valores positivos. Então, ele quer o produto dessas duas funções e o valor positivo. Se eu multiplicar isso aqui, ó, se eu fizer o produto aqui multiplicar, eu vou cair numa função de segundo grau. Nós já sabemos resolver função de segundo grau, gente? Função. Já sabemos? Não, não. Já? De função, não. Função, sim, nós não aprendemos ainda, né? Ah, tá. Você falou aqui com você no IF, né? Isso, como assim? Faça de tá. conta. Talvez você já saiba resolver equação e tudo, mas a gente não estudou função do segundo grau ainda. Então, como que eu não soubesse, eu não vou multiplicar para cair numa função de segundo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver separadamente. Eu vou resolver essa f de x aqui, ó. Quem é a f de x, gente? 2x menos 8. Vou resolver separadamente. Vou estudar o sinal da função. O que é estudar o sinal? É verificar aonde que ela é positiva e negativa. Para descobrir aonde ela é positiva e negativa, para descobrir, eu tenho que achar a raiz. O que é achar a raiz? É igualar a zero. Então, vou igualar a zero. 2x menos 8 igual a zero. 2x. Esse 8 está negativo, ele passa positivo. X é igual a quem? 8 dividido por 2. X é igual a quanto, gente? 4. 4. Aí eu tenho que jogar isso aqui na reta, tá? Eu vou jogar aqui na reta. Então, vamos fazer uma reta aqui. Nós vamos jogar isso aqui na reta. Eu sei que o gráfico dessa função aqui, aí nós vamos verificar, ela é crescente ou decrescente? Olha aqui o A aqui, ó. Esse aqui não é o A? Deixa eu apagar isso aqui. Olha o A aqui, gente. Olha o A aqui. Ela é crescente ou decrescente?
Crescente. Crescente. Então, ela vai ser a primeira ou a segunda? Que A eu fiz aqui. primeira. A primeira vai ser esse caso aqui. Então, ela é crescente, tá? Então, ela é crescente. Então, vou apagar isso aqui. Ela vai ser crescente. E a raiz dela, onde ela vai cortar o eixo X, vai ser aonde? Lá no 4, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui na minha reta, vou colocar lá no 4, ó. Ela vai passar aqui no 4. Vai cortar no 4. A bolinha vai ser aberta ou fechada, gente? Tem sinal de igualdade aqui? Aberta. Não, não tem Ela é igualdade. aberta. Então ela é aberta. Porque se tivesse igual aqui, eu teria que fechar aqui, tá? Aí a bolinha seria fechada. Mas como não tem igual, então a bolinha é aberta. E o gráfico ele é crescente, é esse gráfico aqui. Então o gráfico aqui é esse aqui, ó. A reta aqui, seria essa reta, tá? Então aqui seria o valor de 4. Aí eu pergunto para vocês, à direita do 4 aqui, olha o gráfico aqui, o gráfico está em cima ou está embaixo? À direita do 4, olha o gráfico aqui, está em cima ou está embaixo? Não está em cima? Se ele está em cima, o sinal é o quê? Positivo e inoperante. À esquerda do 4, olha o gráfico onde que ele está. Está em cima ou está embaixo? Está embaixo, não está, gente? Então é o quê? Negativo. Agora, no 4, o gráfico é positivo ou negativo? Ele não é nem positivo nem negativo, ele é nulo, eu quero dar 0, nós já fizemos aqui. Então, nós estamos fazendo aqui o estudo do sinal. A direita do 4 é positivo, a esquerda é negativo. Isso para qual função que eu fiz, gente? Para f de x aqui, ó. Né, Pedro? Tá entendendo até aí, Pedro? Aham. Tá? Agora eu vou fazer a outra função aqui, ó. A outra função é quem? É o g de x. Quem é a função g de x? G de x é essa função aqui, ó, 2 menos x. Ela está escrita na forma correta, gente? A função do primeiro grau não é ax mais b? Então, qual que é a forma correta dela? Vamos escrevê-la na forma correta, porque ela está na forma errada aqui. Está fora de ordem. Qual que seria a ordem correta aqui? Menos x mais 2. Menos x mais 2. Fica mais fácil para a gente entender aqui. Porque o a está negativo, é menos 1, e o b vale 2. Tá certo? Então eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. Dessa função aqui, saber onde ela corta o eixo x, a raiz dela. Para achar a raiz, eu vou igualar a 0. Menos x mais 2 é igual a 0. Tá certo? Menos x é igual a menos 2. Aí, gente, eu quero achar o x ou menos x? Eu quero achar o x. Então, tem que multiplicar isso por menos 1. Então, x é igual a 2. Agora, eu vou jogar isso aqui na minha reta, né, gente? Ó, vou jogar na reta, tá? Então, vamos de novo aqui, voltando aqui. Esse gráfico que eu fiz aqui é de quem, gente? Esse primeiro aqui é de quem? Da função f de x. É da função f de x. Essa aqui é da minha f de x. Agora, já fiz aqui, eu vou fazer o gráfico da minha g de x. Então, vou colocar na reta aqui. Aí eu vou posicionar quem agora, gente? Vou posicionar o 2, tá vendo? Eu posicionei o 4, vou posicionar o 2. O 2 vai estar onde? À direita do 4 ou à esquerda do 4? À direita do 4 vai estar quem? 5, 6, 7, né? Então, como eu quero posicionar o 2 tem que estar à esquerda do 4, né? Então, vou posicioná-lo por aqui, ó. Vou posicioná-lo por aqui, à esquerda do 4. O 2 está aqui. Esse 2, gente, aberto ou fechado? Olha lá se tem igualdade. Tem igualdade? Aberto. Aberto. Por quê? Porque não tem igualdade. Agora, eu vou olhar quem é o a dessa função. O a é o 2 ou menos 1, gente?
O A não é quem? Menos 1. Isso, é menos 1. Tá? O A é menos 1. Então, a nossa função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Assim? Não. 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 Pode ser assim, então? Sim. Sim. Então, vai ser desse jeito aqui. Então, se ela é daquele jeito, então, ela vai ser decrescente, assim. Ok? Aí nós temos que colocar o sinal da função. A esquerda aqui do 2, olha, tem gente que acha que a esquerda do 2 tá os negativos, assim, porque para lá tá negativo, para lá tá... Não é assim. Você tem que olhar se o gráfico tá em cima ou tá embaixo. Olha a direita do 2, olha o gráfico aqui, olha, gente, o gráfico tá em cima, na parte de cima do eixo, ou tá na parte de baixo? Tá na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de cima, então é De cima. positivo. A direita do 2, olha o gráfico aqui na parte de baixo. Se o gráfico está na parte de baixo, é o quê? Negativo. Tá ok? Quando está na parte de baixo, é negativo. Quando está na parte de cima, é positivo. Aí, o que ele me pediu? Ele me pediu o produto de quem? De f de x vezes g de x. Tá? Os valores, o quê? Positivos. Então, para eu fazer o produto de f de x vezes g de x, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Epa. Vou pegar o amarelo aqui. Vai ser quem? Vai ser o f de x vezes g de x. Então, vou pegar aqui, porque ele me pediu o produto, ó. Produto. F vezes G, eu quero os valores positivos. Então, para isso, eu vou fazer o produto aqui agora. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar os valores aqui, ó. Vou abaixar os valores aqui. Vou abaixar os valores, tá? Então, vou descer aqui na minha reta embaixo, tá? Vou descer o 2, que está lá em cima, aberto. Vou descer quem mais? O 4, que está lá em cima, aberto. Para lá não tem mais nada. E vou fazer o quê? O produto. O que é produto? É jogo de sinal. Tá? É jogo de sinal. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, menos vezes mais. Dá o quê, gente? Responde para mim aí. Menos. Menos. Então, para cá vai ser menos, ó. Entre o 2 e o 4, ó, vai ser menos vezes menos. Sinais iguais. Menos vezes menos vai dar o quê? Mais. Mais. A direita do 4, olha bem, mais vezes menos vai dar o quê? Menos. Aí, o que ele me pediu, gente? Ele me pediu o quê? Os valores o quê? Positivos, tá vendo? Ó, maior que zero, ele me pediu os valores positivos. Então, o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar a esquerda do 2? Não, porque está negativo. Entre 2 e 4 eu pego? Pego, Sim. porque está positivo. A direita do 4 eu pego? Não. Não. Então, quem é a solução dessa inequação? Eu tenho que escrever isso. Aí eu vou escrever por compreensão, que eu expliquei a vocês lá atrás, que é quem? X pertencente a R tal que. Entre dois números, eu sempre coloco os dois números, ó, sempre eu coloco os dois números, tá? Eu coloco sempre quem? O X no meio, e o sinal que vai aqui sempre é o de menor, não tem nada de trocar sinal aqui entre dois números, não, sempre é o de menor, tá? Aí eu quero saber se o 2 entra. Não, ele não entra, porque a bolinha está aberta. O 4 entra? Também não, porque a bolinha está aberta. Então, quem é a solução dessa inequação?
a solução dessa inequação é quem? X pertencente a R, tal que 2 é menor que X, que é menor que 4. Essa é a solução da inequação. Agora, isso aqui chama-se o quê, gente? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui chama-se... Deixa eu escrever para vocês aqui. Inequação produto, porque é uma multiplicação, tá? Ou pode ser da divisão também, tá? Ou quociente. Então, quando for inequação produto ou quociente, você vai fazer o quê? Jogo de sinal. Quando for assim, vocês vão fazer jogo de sinal, tá ok? É diferente daquela que eu comecei a fazer anteriormente, que era um sistema. Se for sistema, vocês vão fazer o que no final? Interseção. Então, uma coisa que vocês têm que ficar aceso é nisso aí. Não sei se vocês entenderam aí, gente, tá? Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar aí que eu respondo. Se deu para entender. Se tiver 3 parênteses, eu vou ter que fazer 3 vezes Você também? vai fazer 3 funções de primeiro grau, vai fazer uma para cada, achar a raiz, colocar o sinal para cada uma delas, e depois você vai fazer o produto das 3, né? Mais vezes menos. Menos vezes mais vezes menos. No final, você vai dar a solução que foi pedida lá no início. Aí você vai olhar lá no início, se ele quer maior que 0 ou menor que 0. Falou, Pedro? Aham, obrigado. E aí, gente? Posso encerrando aqui ou tem mais alguma dúvida aí? Pode voltar. Não é sobre, Oi? não é sobre essa, é sobre as duas anteriores. Que tipo é f de x, mas depois o número de y quando você foi montar. Aí eu fiquei com dúvida nisso e como identificar num gráfico e nos pontos quando é de primeiro grau ou segundo. Então vamos voltar aqui. Espera aí. Você está falando aqui, né? Você está falando aqui, né? Uhum. Olha, uma coisa que você tem que saber é o seguinte. F de x é a mesma coisa que quem? Toda vez que ele falar f de x e y é a mesma coisa. Eu posso trocar f de x por y, é a mesma coisa, tá? Toda vez que aparecer f de x, significa a mesma coisa que y, tá? É isso? Sim. E como eu consigo identificar, tipo, olhando os pontos e o gráfico quando é de primeiro ou segundo grau? Por enquanto, nós estamos trabalhando só com função de que tipo? De primeiro grau, tá? Nós estamos trabalhando só com função de primeiro. Mas deixa eu passar aqui para vocês. Nós sabemos que a função de primeiro grau obedece a essa lei aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Essa é a função de primeiro grau. E o gráfico dela é uma reta, tá? O gráfico é uma reta. Pode ser assim se o ar for positivo. Ou assim, decrescente, se o ar for negativo. Mas eu sei que o gráfico da função de primeiro grau, tá? Ela é sempre assim, ax mais b, e sempre é uma reta. A função de segundo grau, então vou dar um exemplo aqui de função de primeiro grau, só para você, né? Por exemplo aqui, 2x mais 5, x menos 1, tá? X menos 3, tá? São todas função de primeiro grau. Agora, a função do segundo grau, nós vamos aprender no próximo capítulo, que ela obedece a essa lei aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Então, por exemplo, essa função aqui, 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Essa é de primeiro ou de segundo? De segundo. Como que eu sei? Porque tem um quadrado aqui, ó. Tem um termo ao quadrado. Essa outra aqui. Menos 3x ao quadrado mais x menos 5. Essa também é de segundo, porque tem um termo ao quadrado. Ela obedece a essa lei aqui. E o gráfico da função do segundo grau, nós vamos ver
que vai ser uma parábola, tá? Isso a gente vai ver ainda, vocês vão estudar isso ainda. Não precisa preocupar com isso por enquanto, não. O gráfico da função do segundo grau não é reta, ela é parábola. Ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Mas a lei está aqui, ó. Então, por aí fica fácil você entender se você está trabalhando com de primeiro ou de segundo. Se tiver termo aqui elevado ao quadrado, é de segundo. Se o gráfico for parábola, é de segundo. Agora, se for reta e obedecer a x mais b, é de primeiro, tá? É de primeiro grau. Quem perguntou mesmo? Ana Júlia. Ana Júlia. Mais aí? Professor, você pode tirar duas dúvidas para mim, por favor? Pode sim, Pedro. Pode falar. É da lista de matemática. Então vamos aqui. Vamos colocar mais uma página aqui. Pode falar. Página 91. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem que olhar aqui. X menos 1 sobre 3. X menos 1 sobre 3. Menos x menos 2 sobre 2. X menos 2 sobre 2. Maior ou igual a 2. Maior ou igual a 2. Isso. Isso aqui é uma Não, inequação. Mentira, errei. Menos 2. Menor ou igual a 2. Então, peraí. Menor ou igual a... Sim? Isso. Qual que é esse aqui? Essa é a letrada do exercício 43, página 91. 43. Letra Letra A. Da página 91. 91. Então, isso aqui é uma inequação, tá, gente? Ela é uma inequação simples agora, tá? Ela é uma inequação simples. Então, ela não tem divisão, porque embaixo só tem número. Então, você não precisa fazer jogo de sinal, não precisa fazer nada. Então, para resolver isso, nós vamos simplesmente resolver como se fosse uma equação. Para resolver uma equação, né, uma inequação que eu tenha denominador dos dois lados, se houvesse x aqui, eu não poderia fazer isso. Eu tinha que resolver f de x sobre g de x. Mas quando for só número, eu posso simplesmente... Epa. Sou ruim para fazer. Eu vou simplesmente tirar o mínimo. Vou tirar o mínimo dos dois lados. Quem é o mínimo entre 3, 2? Qual que é o denominador aqui, gente? Aqui debaixo do 2. Não tem. Aí não tem. Mas não tem, mas tem. X. Não, senhor. 1. É um aí. 1, quer dizer. Todo número tem um denominador, tá? Ó, se você escrever aqui, ó, 3 sobre 2, o denominador é 2. 5 sobre 3, o denominador é 3. Agora, se o número for 7 só, ele é uma fração também, não aparece, mas sempre quando não aparecer é 1. Tá? Se for só o 5 aqui, o denominador é 1. Tá? Então, quando não aparece o denominador é 1. Então, quem é o mínimo aqui entre 3 e 2, gente? Esse é fácil, né? É só o produto entre eles. Quem é o mínimo, então? 6. 6. Então, tirei o mínimo aqui dos dois lados. 6. 6 dividido por 3, 2. E multiplica em cima. 2, que multiplica x menos 1. Menos 6 dividido por 2, 3. Então, tem que ter um parênteses, porque esse menos aqui está multiplicando tudo aqui, tá? Tem que tomar cuidado aqui com esse menos aqui, ó. Esse menos é da fração inteira. Então, tem que pôr um parênteses aqui, porque ele vai alterar tudo ali da fração, tá, gente? 6 dividido por 1, 6 vezes 2, 12. Atenção com esse menos aqui, ó. Esse menos está trocando tudo aqui, tá? 6 de um lado e do outro são iguais, o que eu faço? Elimina. Então, 2 vezes x,
2x, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3 vezes x, menos 3x, menos vezes menos, mais 3 vezes 2, 6. Vou passar esse 12 para cá, menos 12, menor ou igual a 0. Tá ok? 2x com menos 3x, sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai ficar quem? Menos x, ok? Menos 2 com mais 6 vai dar mais 4, tá ok? Então, deu 4. Menos 12 mais 4 tem que subtrair. 12 menos 4 dá 8. Então, isso aqui vai dar menos 8. Vamos de novo aqui para não ter erro. Ó, vamos pegar os sinais iguais primeiro. Menos 2 com menos 12 dá menos 14. Então, o que eu vou fazer? 14 menos 8. 14 menos 6 dá 8. Como o sinal do negativo maior, menos 8. Menor ou igual a 0. Isso aqui, gente, tem duas formas de eu resolver, tá? Tem 3 formas de eu resolver, aliás. Tá? Eu posso, como é uma equação simples, eu posso simplesmente passar quem? Número para um lado e x para o outro, eu resolvo, já sai direto. Esse é um jeito de resolver. O outro jeito de resolver é igual colocando na reta. Tá? Eu coloco na reta, igual fiz lá atrás, igual a 0, acha a raiz e põe na reta. E uma terceira é, antes de resolver, multiplicar por menos 1. Qual que vocês querem que eu resolva? Vamos fazer, então, aqui, direto. Então, vou fazer das 3 formas, tá? Vou fazer das 3 formas. Então, essa inequação aqui, ó. Essa inequação tem 3 maneiras de fazer. Vocês vão ver que tem que dar a mesma coisa. Tem 3 maneiras. Vou resolver da primeira maneira, de caneta azul. A primeira maneira eu vou resolver direto, porque só tem ela. Eu vou isolar. Menos x menor ou igual. Passa o 8 para lá, ele passa como, gente? Positivo. Positivo. Aí eu tenho que multiplicar isso por menos 1. Por quê? Porque eu quero encontrar o x. X, aí você tem que ficar aceso numa coisa. Ó, quando o sinal aqui, você está multiplicando por menos 1, se ele está menor, ele tem que inverter. Então, x tem que ser o quê? Maior ou igual a 8. A menos 8, né? Quando vocês multiplicam por menos 1, se for na igualdade, não precisa mexer. Mas se for na desigualdade, aqui no menor e o maior, você tem que multiplicar por menos 1. Aí inverte. Então, essa aqui seria a solução. Ó. X pertencente a R tal o quê? X maior ou igual a menos 8. Essa é uma forma. A segunda forma aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual eu fiz lá atrás. Vou chamar esse aqui de f de x. Ó. Quem é o f de x? Menos x menos 8. Tá? Aí igual a 0, menos x menos 8 igual a 0. Aí acha que a raiz menos x é igual a 8, multiplica por menos 1, né? Multiplica por menos 1. X é igual a quem? Menos 8. Aí, o que eu tenho que fazer agora, gente? Que eu fiz lá atrás? Jogar na reta. Então tá aqui, o f de x. Eu jogo na reta. Aí vou colocar lá quem? O menos 8. O menos 8 está aqui. Ele é aberto ou fechado, gente? Eu tenho que ir lá e olhar. Aberto ou fechado? Responde para mim aí, gente. Tem alguém aí? Aqui, ó, menor ou igual. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Fechada. Fechada, porque tem igualdade. Aí, olha o A aqui. É negativo ou positivo, gente? Negativo ou positivo? O A vai ser crescente ou decrescente? Decrescente?
Decrescente. Então vai ser assim, ó. Decrescente. Então a esquerda do menos 8 vai ser o quê? Positivo, porque o gráfico está em cima. E a direita? Menos. O que ele quer? O que é menor ou igual a zero? O que é menor ou igual a zero, gente? É positivo ou negativo que ele quer? Responde para mim, gente. Negativo? Negativo. Negativo. Então ele quer aqui a direita do menos 8, ó. Então quem é a solução aqui? X pertencente a R, tal que X é o quê? Maior, porque está à direita, ou igual a menos 8. Igual está aqui. Tá vendo? Ó? Aqui não precisou de eu fazer o gráfico. E tem uma outra maneira de eu fazer isso aqui ainda. Essa aqui está certa, essa aqui está certa. Eu vou fazer agora de verde. Uma terceira forma. Eu multiplico isso aqui por menos 1, ó. Ah, não quero trabalhar com isso aqui, não. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, fica quem, gente? X menos 1 vezes menos x dá x. Menos 8 vezes menos 1. 8. Aí, multipliquei por menos 1. O que acontece com esse sinal aqui? Tem que inverter. Maior ou igual a 8. Agora, aqui eu queria os negativos, agora eu quero quem? Maior ou igual a zero, eu quero positivo. Aí o que eu vou fazer? Igualar a zero. X mais 8 igual a zero. X é igual a menos 8. Aí, novamente, joga na reta. Aí vou jogar o menos 8 aqui na reta. Aberto ou fechado, gente? Olha a igualdade aqui. Fechado. Fechado. E o gráfico? Agora, crescente ou decrescente? Olha o A aqui agora. Tem que olhar aqui, que eu estou resolvendo aqui. O A agora é positivo, tá vendo? Então ela é crescente, assim. Então a esquerda do menos 8 é mais ou menos? Está embaixo, é menos. A direita é mais ou menos? Mais porque o gráfico está em cima. O que eu quero, gente? Eu quero positivo ou negativo? Quero positivo. Então, quero a direita. Então, resolvi de 3 formas diferentes. Vamos ver aqui. O que deu na primeira? X pertencente a R. Vamos aqui na solução. O que deu na primeira? Direto ali. Direto, né? Deu, como era fiz direto. X é o quê? Maior ou igual a menos 8. Aqui na segunda, o que eu fiz? Eu quero os valores menores ou iguais a zero. O que deu aqui? A direita do menos 8. Então, x é o quê? Maior ou igual a menos 8. E na terceira, o que eu quero? Os positivos deu a direita do menos 8. A direita do menos 8 maior ou igual a menos 8. Qual das três está certa, gente? Qual das três está certa? Todas? Todas três está certa, tá? Então, tomar cuidado com esse tipo de solução, que você só pode fazer isso se for de função de primeiro grau. Na de segundo, você não vai poder fazer isso, tá? Quando for de segundo, vocês vão ter que fazer isso. Agora, quando for produto ou inequação, vocês vão ter que fazer assim, fazer com a reta direitinho, tá? Fazer direitinho na reta e tudo. Mas se for de primeiro, só uma inequação simples, vocês podem fazer assim, desse jeito aqui. Então, as 3 formas diferentes de fazer aí, tá, gente? Mais alguém tem alguma dúvida ou nós podemos ir encerrando o expediente? Então, vou voltar para a sala, viu, gente? Vamos voltar para a sala aqui. Voltou?
Voltou. Voltou. Aí, beleza, então. Deu para vocês... Dá para enxergar direitinho aí do jeito que eu expliquei? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, se não estão, se vocês estão enxergando. Acho que eu vou parar aqui a gravação também, né, gente? Pronto, parei a gravação.